Olá, colega servidor. Você que acabou de tomar posse, está passando por esse curso de formação do sistema socioeducativo, para os novos servidores, agentes socioeducativos, assistentes administrativos. Me chamo Jonathan Vieira Santana, sou servidor de carreira do sistema socioeducativo há 10 anos, sou contador por formação e como função dentro do sistema socioeducativo sou assistente do sistema socioeducativo, perfil assistente administrativo. No momento estou enquanto gestor da gerência administrativa do sistema socioeducativo e nós vamos explanar nessa aula sobre as rotinas administrativas, para que vocês possam ter noção, para que vocês possam ter conhecimento sobre aquilo que envolve o serviço público diante do Centro de Atendimento Socioeducativo, rotinas essas que vocês vão passar diariamente no exercício da função, no exercício da profissão. E nós vamos, neste primeiro momento, explanar para vocês, e numa segunda oportunidade, no curso de formação presencial, nós tiraremos outras dúvidas e entraremos em outros assuntos. Nós explanaremos nessa aula sobre a utilização de veículos oficiais, sistema de gestão de viagens, gestão de pessoas, solicitações de serviços e solicitações de materiais. Sobre a utilização de veículos oficiais, é muito importante nós entendermos que antes de você, enquanto servidor, mesmo na função de agente de segurança, que tem como o exercício da função dirigir veículo, você somente estará habilitado e autorizado para conduzir este veículo depois de um cadastro. E esse cadastro ele é regido pela Instrução Normativa 003 da CEPLAG, de 15 de fevereiro de 2019. Então nós vamos explanar sobre como funciona esse cadastro, sobre as orientações de abastecimento e sobre manutenções, sinistros e multas. Para que você, enquanto servidor, possa ser cadastrado, é necessário que você preencha o termo de responsabilidade, onde nele você vai encontrar os deveres enquanto condutor, os deveres enquanto motorista habilitado. Para isso é necessário que a sua CNH esteja válida, tendo ela a categoria B, que é de veículo, e a sua certidão de vínculo funcional, onde você poderá tirar no portal do servidor. Vamos falar agora sobre orientações de abastecimento. É muito importante que após o seu cadastro você entenda que somente poderá abastecer o veículo oficial nos postos credenciados, Essa lista é informada pelo setor de transporte da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, sempre ao abastecer, seja numa diligência, seja numa escolta, você confirmar se o posto ainda está credenciado, porque às vezes isso acontece alguma atualização no sistema e aquele posto já não abastece mais. Então, qualquer abastecimento em rede que não seja credenciada, o ônus do abastecimento cabe ao condutor que efetuou o abastecimento. Então é muito importante que você confirme com o frentista, apresente o cartão de abastecimento para evitar dor de cabeça. Sempre que você for abastecer um veículo, verifique a capacidade do tanque deste veículo. Alguns veículos cabem 50, outros cabem 75. Então é muito importante você analisar o cartão de abastecimento que tem essa informação ou através das redes, como o Google, você pesquisa o veículo que você vai dirigir e lá tem a capacidade. Sempre é muito importante, ao realizar o abastecimento, pedir para o frentista completar somente até a primeira trava da bomba. Não continuar abastecendo, porque pode acontecer da capacidade ser excedida e esse valor que foi excedido ser custeado por você enquanto condutor. É muito importante também analisar que o abastecimento ele deve sempre ser feito até a capacidade do tanque. Então vamos supor que o seu tanque está com meio tanque. Eu vou em tal lugar, é pertinho, eu vou ali colocar 10 litros. Você não pode efetuar um abastecimento que não seja até completar o tanque. Muito importante analisar também o intervalo entre os abastecimentos. O sistema ele é bloqueado para que os abastecimentos aconteçam de 2 em 2 horas. Então vamos supor que você está num deslocamento
daqui de Cuiabá até Chapada dos Guimarães, você sabe que a distância daqui até lá, na ida, não vai dar 2 horas, vai ser um período menor. Então você não vai fazer o abastecimento lá, caso o seu tanque não esteja próximo da reserva. Ou você terá que aguardar esse período de 2 horas para um novo abastecimento. Sobre a utilização dos veículos oficiais. Vamos entender o que é um veículo oficial. Um veículo oficial, seja ele patrimônio do Estado ou da Secretaria de Segurança Pública, seja ele um veículo locado, né, de um terceiro, uma pessoa jurídica, ou seja ele um veículo acautelado sobre determinação judicial para uso no órgão público. Esses veículos, eles são de responsabilidade do setor da qual estão lotados, seja o seu centro de atendimento socioeducativo, seja o local da qual você está lotado. É necessário e importante que sempre o gestor do órgão, juntamente com os condutores, façam a manutenção dos veículos de forma regular. É necessário observar quilometragem, é necessário observar problemas ou barulhos que o veículo possa apresentar e encaminhá-los regularmente para manutenção preventiva. É muito importante entender que qualquer infração de trânsito cometida com um veículo oficial, ela é de responsabilidade do condutor. Então não adianta nós pensarmos, eu estou com um veículo da área de segurança pública, um veículo operacional, eu posso ultrapassar um sinal vermelho, eu posso estacionar em local irregular, que isso não é permitido por lei, a não ser que seja uma situação de perigo, uma situação que envolva risco de vida para si ou para outro, que você vai cometer essa infração justificada. Então é muito importante entender que todas as multas ou infrações cometidas no deslocamento é de responsabilidade do condutor. Então muito cuidado ao dirigir, ao operacionalizar veículos oficiais. E também é importante citar sobre os sinistros. Toda vez que você estiver num deslocamento, que você estiver numa operação, caso aconteça de uma batida, de um acidente, de qualquer coisa que envolva o veículo, é necessário formalização de boletim de ocorrência e vistoria pela perícia oficial técnica. Então o carro ou o veículo vai precisar passar por perícia para ser encaminhado posteriormente à manutenção. E agora nós vamos falar sobre gestão de viagens. É importante entender que o decreto que regulamenta toda viagem a trabalho, toda viagem no exercício da função pública, é o decreto 603, de 18 de agosto de 2020. No artigo 1º ele cita que o servidor civil ou militar, empregado público e outros colaboradores da administração direta e indireta do Estado de Mato Grosso, que, a serviço, afastar-se da sede da sua lotação para outros pontos do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e locomoção na forma estabelecida do decreto. Então o decreto ele diz para nós que todo servidor público, no exercício da sua função ou exercendo uma ordem de superior imediato, ele faz jus ao pagamento de diárias para cobrir suas despesas de locomoção, suas despesas de hospedagem, de alimentação. Contudo, é importante analisar que qualquer viagem para concessão de diárias precisa acontecer via veículo oficial ou passagem terrestre, aérea, que seja custeada pelo Estado. Não podemos fornecer ou entregar diárias a servidores com o seu carro particular, com o carro de terceiros, comprar passagem do bolso, porque senão não teremos como prestar contas desse recurso. Então, toda e qualquer concessão de diárias é necessário que haja veículo oficial no transporte, passagem aérea, terrestre ou marítima fornecida pela administração pública. E agora nós vamos citar sobre as solicitações de diária. Como funciona para que no exercício da sua função você receba a diária para o deslocamento?
Primeiro ponto a ser analisado, a necessidade da viagem. A viagem precisa acontecer de acordo com uma necessidade, algo que origina e que demande tal viagem. Seja ela uma ordem judicial, seja ela uma solicitação da administração pública para deslocamento, para exercício da sua função. Então, ela tem a necessidade, ela tem a ordem da chefia imediata, né? Então, é necessário que o seu gerente, o seu diretor, o seu chefe imediato delegue você para tal função. Para que essa solicitação aconteça, é necessário o preenchimento do anexo 1. No âmbito do sistema socioeducativo, hoje, os pedidos de diária estão centralizados na gerência administrativa do sistema socioeducativo. Então, todo o procedimento para a solicitação de diária, para que você receba a sua diária, é necessário que seja enviado à gerência administrativa do sistema. Então, a sua chefia, o seu órgão de lotação, vai preencher o anexo 1, que contém os seus dados pessoais, a data de início e término da sua viagem, o motivo da sua viagem, aquilo que originou a viagem, seja uma determinação judicial, seja uma ordem de superior imediato para tal deslocamento. E aí serão solicitados através do e-mail viagemsuase@cesp.mt.gov.br. Então, todo procedimento de viagem, antes que ele aconteça, é necessário o envio dessa documentação para o e-mail da Viagem Suase, né? Onde lá nós vamos processar, nós vamos avaliar cada solicitação para que, de acordo com o exercício da sua função, de acordo com o exercício e havendo necessidade, a diária será concedida. Todo o processo de pagamento de diária ou qualquer recurso público utilizado, é necessário que haja a prestação de contas. Então, como o pagamento de diárias ele é de caráter indenizatório, ele não entra como seu subsídio, ele não entra na sua conta como um salário, mas sim como uma função indenizatória pelo seu deslocamento, pelo seu gasto, é necessário que façamos a prestação de contas desse recurso. Então, o artigo 17 do decreto, ele diz que o servidor público que receber diária fica obrigado a fazer prestação de contas da viagem no prazo de 10 dias úteis do seu retorno à sede, na qual deverá conter o relatório de viagem elaborado no sistema e aprovado pelo superior imediato do servidor beneficiário, comprovante de embarque, quando se tratar de meio de transporte comercial, por via terrestre, aéreo ou fluvial, cópia de certificado, diploma ou atestado, no caso de participação em cursos, congressos, seminários, treinamentos e outros eventos similares, comprovante de depósito das diárias não utilizadas, no caso de retorno antes da data prevista, cópia dos documentos de abastecimento do veículo referente ao trajeto percorrido ou justificativa do não abastecimento do mesmo. Então vamos lá para que nós possamos entender, né, o que o decreto diz nesse artigo. Para a sua prestação de contas é necessário que a ordem de serviço e a prestação de contas que são geradas do sistema estejam assinados, né, pelo servidor beneficiário da diária e pela chefia imediata. Então é muito importante que ao retornar à sua sede, no prazo máximo de 10 dias, você faça a sua prestação de contas, né, entregue os seus documentos no setor administrativo, junto à sua chefia, para que seja formalizado essa prestação de contas. Comprovante de embarque. Esse comprovante de embarque só vai acontecer nas situações em que você não se deslocar via veículo oficial, né? Então, isso só vai acontecer se a sua diária e a sua viagem acontecer via aéreo, terrestre mediante passagem de ônibus ou fluvial. No caso de cursos, né, as viagens que são para cursos, treinamentos, eventos relacionados à capacitação, é importante dar cópia do certificado ou uma declaração de presença e participação no curso. Comprovante de depósito. Aqui nós estamos citando sobre quando você retorna antes do prazo previsto, né? Vamos supor que a sua diária foi solicitada para 2 dias e com um dia você
concluiu a sua função e voltou, retornou à sede. É necessário a devolução do recurso referente a esse um dia que você voltou antes, ou em casos também de que foi solicitada a sua viagem, no dia da viagem houve um problema, seja pessoal, seja da administração pública, que cancelou a diária, é necessária a devolução desse recurso na sua integralidade. Termo de liberação de veículo. Esse termo é um termo que a chefia imediata libera um veículo para você realizar o deslocamento. Então, sempre no retorno à sede é necessário se fazer e preencher o termo de liberação, contendo os dados do veículo, contendo os dados do condutor responsável, contendo a data que esse veículo ficou disponível para a viagem, contendo o KM inicial e final da viagem, e também o relatório de abastecimento. Então, faz parte da prestação de contas, né? O termo do veículo que você utilizou, todos os abastecimentos, e aqui no abastecimento é importante citar que o decreto exige que você efetue no mínimo 3 abastecimentos no seu deslocamento. Na sua cidade de origem, né, da sua sede, na cidade de destino da sua viagem, e ao retornar à sua sede você faça um novo abastecimento. Só que diante disso nós temos situações em que algumas cidades são próximas, e aí devido ao prazo de 2 horas entre um abastecimento e outro, você não vai conseguir efetuar 3 abastecimentos. E quanto a isso não tem problema, né? Você pode efetuar o abastecimento necessário e depois, com uma justificativa, você informa que não houve a necessidade, seja porque o tanque estava cheio, seja porque a distância, né, não comportava um novo abastecimento. E vai ter situações que você está saindo da sua sede, o carro que foi fornecido para viajar já estava tanqueado, né? Não tem problema. E aí você vai fazer um abastecimento ou no deslocamento ou na cidade de origem e depois justifica citando que o veículo já estava tanqueado na sua origem. Agora nós vamos citar um pouco sobre a gestão de pessoas. Outros colegas, né, outras aulas, vocês já terão, né, sobre a legislação de gestão de pessoas, sobre a parte prática, né, daquilo que é direito, daquilo que é dever seu enquanto servidor. E aqui eu quero relacionar diretamente no exercício da sua função dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo. Eu vou me abster, né, de falar da legislação propriamente dito, onde vou deixar o material para vocês estudarem, onde os colegas da gestão de pessoas também falarão sobre esses assuntos. É muito importante entender que a lei que rege, né, o serviço público, a função nossa pública enquanto servidor, é a Lei Complementar 04, de 15 de outubro de 1990, que ela dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias e das fundações públicas e estaduais. Então essa é a lei maior do serviço público no estado de Mato Grosso, que é o Estatuto. Lá você vai encontrar todos os seus direitos, lá você vai encontrar os seus deveres. Então é muito importante que você, enquanto servidor público, tenha conhecimento dessa lei complementar, tenha conhecimento, né, de tudo aquilo que é direito seu, de tudo aquilo que é dever, para que você futuramente não seja responsabilizado por isso. E aqui no âmbito do sistema socioeducativo é importante frisar que nós temos a Instrução Normativa número 009 de 2020 da CESP, que ela dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais do sistema socioeducativo lotados no Centro de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Essa instrução normativa, ela dispõe somente para os profissionais que estão laborando dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo. Então, ela é específica para aquele que está lotado no Centro de Atendimento. Ela não abrange a jornada de trabalho daquele que está dentro da secretaria, daquele que está dentro de uma gerência, de uma superintendência, que não está lotado dentro do Centro de Atendimento. A Instrução Normativa número 009 de 2020, no seu artigo 3º, diz que é muito importante você entender isso, sobre a sua jornada de trabalho. As jornadas de trabalho no Centro de Atendimento Socioeducativo serão as seguintes. A primeira,
jornada de trabalho em regime de expediente de 8 horas diárias, respeitando o intervalo entre a jornada de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, na metade de cada jornada para servidores que cumprem 40 horas semanais. O segundo, jornada de trabalho ininterrupta e em regime de expediente de 6 horas diárias para servidores que cumprem 30 horas semanais. Terceiro, jornada de trabalho em regime de plantão diurno de 12 horas de trabalho, seguido de 36 horas de descanso, sendo permitida apenas para servidores que cumprem 40 horas semanais. E o quarto, jornada de trabalho em regime de plantão noturno, de 24 horas de trabalho, seguido de 72 horas de descanso, sendo permitido apenas para servidores que cumprem 40 horas semanais. Então, dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo, é importante entender que nós temos essas 4 formas de jornada de trabalho. 3 delas para profissionais que cumprem 40 horas e somente uma para profissionais que cumprem 30 horas. Então, é importante entender que você, enquanto agente de segurança socioeducativo, você é concursado com 40 horas semanais. Então, você só pode exercer as funções, né, de jornada de trabalho de 8 horas diárias, né, sendo elas de segunda a sexta, ou a terceira e quarta opção, com plantão diurno, né, durante o dia de 12 horas, por 36 horas de descanso. E aí, nesse sentido, é de forma ininterrupta, né? Não há sábado, não há domingo, não há feriado, é plantão de 12 por 36 horas. Ou a jornada de trabalho, né, em plantão completo, né? Ele vai abranger a hora noturna de 24 horas, seguido de 72 horas de descanso. Esse é o mais habitual dentro das nossas unidades. Contudo, a chefia imediata, né, mediante a Instrução Normativa número 009, ela pode adotar outras formas, mediante o interesse da administração pública, mediante situações de calamidade ou que envolvam a segurança da unidade, isso pode ser alterado. Agora nós vamos falar sobre o controle de frequência. É muito importante que você, enquanto servidor público, entenda que a responsabilidade sobre a sua vida funcional, sobre o seu subsídio, sobre os documentos necessários para o bom andamento da sua função, ela é obrigação sua. Né? Então não é obrigação do seu chefe imediato ir atrás de você para que você justifique uma falta. Não é obrigação do setor administrativo te cobrar um documento que você não entregou para preenchimento do seu ponto, para elaboração, né, dos documentos que justifiquem as suas ausências. Então é muito importante entender que o controle de assiduidade, né, no estado de Mato Grosso ele é regido pelo webponto, onde o registro ele é feito de forma biométrica. No sistema webponto você registra o seu ponto e você também justifica as suas ausências. Então esse é um sistema que você terá login e senha para acompanhar as suas horas, para acompanhar a sua jornada, para acompanhar quando foi registrado ou não a sua presença e também justificar as suas ausências, sejam elas através de atestado, seja ela através de outras permissões que a lei complementar, que é o Estatuto do Servidor Público, rege. Então é muito importante que você não esqueça, em caso de atestado, em caso de ausência, justificar via webponto e também através da sua chefia imediata, comunicando ela no prazo máximo de 48 horas. É o que rege a lei complementar. Então, em casos de atestado médico, em casos de que você precisou se ausentar por outras, né, concessões que a lei complementar permite, você tem esse prazo máximo de 48 horas para justificativa. E é muito importante também te lembrar, principalmente você que vai exercer a hora noturna, né, que vai trabalhar um plantão de 24 por 72 e fazer jus ao adicional noturno, que é uma compensação pelo trabalho noturno. Para que você tenha direito, né, ao pagamento dessas horas, é importante que você registre o seu ponto de forma correta e assine um documento, né, na sua unidade referente e concordando com a quantidade de horas que você exerceu naquele mês.
né? O setor administrativo é o responsável pela elaboração deste documento, contudo, a responsabilidade de assiná-lo no prazo correto e de verificar se as horas estão corretas cabe a você. A sua chefia imediata fará conferência, mas como eu já disse, né, a Lei Complementar 04, que é o Estatuto do Servidor Público, ela rege que a responsabilidade da vida funcional, dos seus direitos e deveres, cabe ao próprio servidor. Então, a unidade, né, o Centro de Atendimento Socioeducativo, ele vai fazer o envio do boletim de frequência, que é o documento que vai justificar as faltas, que vai exercer todo o controle, né, de pessoas, de servidores daquele órgão, e o adicional noturno, referente às horas noturnas dos servidores plantonistas, deve acontecer o envio até o 5º dia útil ao RH. Sem o envio dessas informações, o RH não consegue lançar a hora noturna dos servidores plantonistas ou fazer a conferência dos atrasos, das faltas e possíveis faltas de cada servidor. Sobre as solicitações de serviço, como eu disse há pouco, a gerência administrativa do sistema socioeducativo, ela está responsável também pelos serviços de manutenção, pelos serviços básicos a serem oferecidos aos centros de atendimento socioeducativo. Então, para que ele chegue até a estrutura da sua unidade, a estrutura do seu local, são necessários que os servidores administrativos ou a chefia imediata, no caso das unidades, o gerente ou o diretor, faça a solicitação. E entre eles, de limpa-fossa, de manutenção de ar-condicionado, do serviço de detetização, dos serviços funcionários em casos, né, extremos e mediante algum falecimento dentro da unidade, dentro dos nossos centros. Então, esses serviços eles são fornecidos mediante a solicitação da unidade. Ela é enviada através do e-mail da gerência administrativa e aí nós procedemos o andamento da solicitação. Então, em casos que a sua unidade precise do serviço de limpa-fossa, da manutenção de ar-condicionado, de detetização, a solicitação ela vem através de um e-mail, né, para o e-mail da gerência administrativa, e aí nós procedemos o atendimento da demanda. Em casos de manutenção de computador, esse serviço ele é oferecido pela gerência de suporte técnico da nossa secretaria, né, então a unidade vai deslocar até a sede da secretaria com um computador que precisa de manutenção e lá será feito a manutenção de tal equipamento. Sobre as solicitações de materiais, né, o fornecimento de materiais de consumo, de higiene, de expediente, de copa e cozinha, nós temos o almoxarifado do nosso sistema, né, e ele fornece materiais para as unidades. Hoje nós temos a entrega de material somente em Cuiabá, né, então as unidades do interior elas se deslocam com o veículo oficial até a cidade de Cuiabá e retiram esses materiais. A solicitação desses materiais ela acontece somente via SIGPAT. É o sistema de patrimônio, né? Um sistema que foi criado pelo órgão central de controle, que é a CEPLAG, e fornecido para todas as secretarias. Então, o setor administrativo da unidade, ele vai fazer o controle daquilo que é necessário, daquilo que está se precisando, para o bom andamento da unidade, faz a solicitação via SIGPAT e depois, né, agenda a vinda a Cuiabá, no caso das unidades de interior, que acontecem uma vez por mês, e retira esses materiais. Bem, a nossa aula se encerra por aqui, né, sobre rotinas administrativas. Aqui nós abordamos algumas situações, algumas coisas que são importantes para que você, enquanto servidor, conheça. Nós citamos a legislação pertinente sobre cada assunto. Então é importante que você leia, que você estude na íntegra essas legislações. De modo muito especial, eu venho chamar a atenção sobre as legislações de gestão de pessoas, o Estatuto do Servidor Público, a instrução normativa que regulamenta a jornada, né, de trabalho no centro de atendimento, que você estude, que você acompanhe. Nós teremos outras formas depois, né, de passar esse material para vocês, seja através de fóruns, seja através de discussões aqui por este canal online. Nós teremos também depois a capacitação de forma presencial, mas aqui eu deixo o meu contato para caso de dúvidas
para que a gente possa conversar, trocar ideia e ajudar você que está chegando agora, a você que está tomando posse. Né? Seja muito bem-vindo ao Sistema Socioeducativo, seja muito bem-vindo à Secretaria de Segurança Pública. A partir de agora você é um servidor público, que tem direitos e tem deveres. Nós estamos aqui para exercer a nossa função, servir a sociedade, que você entenda a sua função, que você entenda a sua missão para servir a sociedade e assim a gente entregar um serviço de qualidade. Um grande abraço, aproveite essa oportunidade de se capacitar.